Tudo bem? Quero fazer rapidamente aqui algumas considerações a respeito de pesquisas, né? Eu falo há muitos anos sobre pesquisas, e eu analisei bastante pesquisas de 2022 para prefeito, perdão, 2020 para prefeito e 2022 para presidente. Eu pegava em torno de 14 institutos de pesquisa e analisava uma a uma, né? Mas analisava a grosso modo porque eu não sou nenhum técnico, né? Eu sou um leigo, eu sou um autodidata nessa questão, e aí eu procurava analisar quais seriam as mais confiáveis, quais que tinham acertado mais, né? E aí para poder dar um parâmetro, né, das dois institutos que a gente podia mais acreditar, mais confiar. E, curiosamente, dos 14 institutos, apenas três eu confiava em torno de 90%, né? E duas eu tinha uma certa dúvida, né? Que era o Poder Data, que às vezes vinha assim, aparentemente com números inflados, aparentemente, né? E o Atlas Intel, né? Que às vezes eu percebia uma certa aproximação ali da realidade e às vezes eu percebia uns números inflados. Os outros, a gente via nitidamente como eles se transformaram num consórcio para tentar fazer o efeito manada. E aí eu procurava mostrar isso através dos meus vídeos. E acabou que eu acertei em cheio quando passou o segundo turno, quando passou o primeiro turno. Quando passou o primeiro turno, a maioria da população teve a sensação de ter se sentido enganada pela maioria dos institutos, dos grandes institutos que davam números exorbitantes, enquanto que, na verdade, a distância do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno foi de 4 a 5% no máximo. Eles davam 10%, 9%, 14%, 15%, enquanto que o Paraná Pesquisa dava 3%, dava 4%. Chegou uma vez a dar 7% a mais para o Lula, né? Moldar o mais sempre ali no empate, 50-50, né? Às vezes dava 48 Lula, 45 Bolsonaro, né? Moldar o mais e o Veritá, né? O Veritá sempre dava Lula, Bolsonaro ganhando. Então esse foi o erro do Veritá. Mas ganhando de pouco, ganhando de 3% a mais, de 4% a mais. Mas o Veritá foi o que mais acertou para senador e governador. E agora tem as novas pesquisas que estão vindo, obviamente. Como não é época de eleição, eles não são obrigados a registrar no TSE. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que eles ainda não são obrigados. E estamos tendo a surpresa de ver institutos como Quest, IPEC, na minha visão, Quest e IPEC, na época de 2022, né, isso é em tese, não posso provar, né? Eu tenho aqui, assim, as minhas análises técnicas pessoais, né? Que não dá para provar, mas em tese, PEC e Quest, na minha visão, eram os institutos que mais inflavam a favor do Lula. Mesmo o pessoal falando da Folha, né? E a Folha também tinha números aparentemente inflados, né? Mas mesmo assim a Folha tentava chegar um pouco mais à realidade, exatamente por causa da questão da credibilidade. Afinal de contas, ela é a mais conhecida e ela saía muito mais nos jornais, né? E tanto que no segundo turno ela tentou realmente melhorar essa situação. Quando foi para o segundo turno, obviamente que a maioria dos institutos tentou de fato melhorar aí a sua posição, mas mesmo assim dava 7% de diferença a favor do Lula, dava 6% de diferença, uma dava 8%, né? Aí acabou que Folha, Poder Data, né, começou a dar 4%, 4,5%, enfim, chegando ali perto ali, mas mesmo assim tentando ainda influenciar um pouco o eleitor, porque estava empatado, estava pau a pau. Tanto que eu fiz um vídeo no dia das eleições falando, olha, a gente não sabe quem é que vai ganhar, né? Porque está pau a pau e empatado. Pode ser tanto o Bolsonaro quanto o Lula. E aí nós temos essa surpresa aí de ver esses institutos dando o derretimento do Lula de uma maneira assim vertiginosa. Só que mesmo assim, quando a gente olha para a pesquisa do Paraná Pesquisa de janeiro, você percebe claramente que no Paraná Pesquisa de janeiro o Lula já está
negativamente maior, né, do que, o ótimo e bom. Né? Ou seja, o negativo já está maior do que o positivo. Enquanto que os outros institutos, embora estejam vendo ali um funilamento, né, ainda Lula como, né, tendo ainda uma avaliação maior do que a negativa. Né? Isso mostra que eles ainda estão resistindo até que vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Né? Todos eles vão ter que fazer isso. Mas até que ponto a gente pode confiar nisso? Bom, as eleições para presidente é em 2026. Então, é o que mais importa para eles é para presidente. É óbvio que quando chegar nesse período, a possibilidade deles tentarem de novo fazer a mesma coisa que fizeram em 2022 é grande. Né? Então, por isso que eu ainda continuo acreditando nos três principais institutos. Né? Intel, né, lá uma vez ou outra, pode ser que dê. O Poder Data, né, ele também às vezes tinha números interessantes, mas a gente percebia um viés também de anti-Bolsonaro e favorecimento do Lula. Mas teve épocas também ali que ele tentou se aproximar da realidade. Mas dificilmente dava ali 4% de diferença. Sempre dava 7%, 8%, né? Raramente deu só 4% de diferença. Então eu quero passar essa informação porque ela é importante, né, para as eleições de 2026. Tá? Para vocês pesquisarem todos. E, lógico, evidente, se nada mudar, para na pesquisa, para mim, na minha visão, é o mais importante. Moldar o Mais, se ainda continuar fazendo pesquisas, acertou bem. E o Veritá também acertou bem. Para presidente que de fato, né, mas também no finalzinho lá, no segundo turno, quando dava Bolsonaro ganhando, dava Bolsonaro ganhando só com 2, 3% de diferença. Então, na verdade, estava dentro da margem de erro ali também. Né? Eu posso considerar ainda o Veritá como um instituto excelente. Então, um abraço.